Correção da tarefa 37, arredondamento de um número decimal. Faça o arredondamento para o inteiro mais próximo do número 715 inteiro e 436 milésimos. Bom, ele quer o inteiro mais próximo. Então, se é o inteiro, na vírgula aqui, ó, a gente vai arredondar. Bom, como a gente arredonda? Se a gente quer o inteiro, eu vou olhar o próximo número. Se ele for maior ou igual a 5, a gente soma 1. Se ele for menor que 5, mantém o que se tem. Como é 4, quer dizer que a gente vai manter o 5. Então, aproximadamente igual a 715, certo? Aqui. Vamos aqui, peraí. Certinho. 2. Faça o arredondamento do número π, que é esse aqui, para uma casa decimal, duas casas decimais e para o maior número inteiro. Então, ó, para uma casa decimal, quer dizer que vai ficar até aqui, décimos, uma casa decimal, décimos. Vou olhar o próximo, é o 4. 4 é menor que 5, então mantenho 1. Se fosse 5 ou maior que 5, somaria 1, ficaria 3,2. Mas como é 4, o próximo número, mantém-se o 1. Duas casas decimais, então vai manter essas duas aqui, ó. 1, 2. O próximo, então, é quem? O 1. 1 é menor que 5, então vai manter o 4 que está. Para o maior inteiro, o inteiro tem o 3, o próximo número é o 1. Menor que 4, mantém o 3. Se ele tivesse pedido 3 casas decimais, a gente viria até aqui. Aí a próxima casa é o 5. 5 é maior ou igual a 5, né? Então, somaria 1 ao anterior, que daria 2. Então, ficaria 3 inteiros, 142 milésimos, tá bem? Então, tá jóia. Numa fazenda foram plantados esse tanto de mios de pés de laranja. Faça o arredondamento para as duas casas decimais desse valor. Duas casas decimais, então nós vamos considerar duas casas decimais é o décimo e o centésimo, certo? Então, nós vamos considerar até aqui, né? Nós vamos arredondar, considerando duas casas decimais. Se aqui, então, é 9, 9 é maior ou igual a 5, a gente soma 1 ao anterior. 5 mais 1, 6. Então, aproximadamente 1,1 inteiro e 26 centésimos, aproximadamente, certo? Faça corretamente o arredondamento para 3 casas decimais desse número. 3 casas decimais, décimos, centésimos e milésimos. Ok, então nós vamos considerar 3 casas até milésimo. Então nós vamos olhar a casa dos décimos de milésimos, né? E que é o 3. Se é menor que 4, conserva o número que estava. Então vai ficar aqui 293 inteiros, 547, certo? Por que o 7? Porque é 3, o próximo é 3, é menor que 5, né? Então, quer dizer que mantém o que estava. Faça o arredondamento, quinta questão, faça o arredondamento para o maior inteiro do número 29 inteiros e 98 centésimos. Maior inteiro, se aqui é 9, ele quer só o inteiro, então é aqui na vírgula, né? Parte inteira. O próximo número é 9. E 9 é maior ou igual a 5. Então, a gente soma 1 ao anterior. Quando a gente soma 1 ao 29, vai para quanto? 30. Certo? Tudo bem? Sexta questão. O maior município brasileiro fica no Pará. É Altamira, com 159.533, né, e inteiros, né, 255 milésimos de quilômetros quadrados. Seguindo de Barcelos, com essa quantia em quilômetros quadrados, depois São Gabriel da Cachoeira, com esse quilômetros quadrados. Ambos no Amazonas. Faça o arredondamento para uma casa decimal, duas casas decimais e para o inteiro mais próximo das superfícies dos municípios. Então, ó, o que a gente quer? Fazer o arredondamento ficando uma casa decimal. Então, aqui ficou 3, porque o próximo é 2, né? O próximo aqui é o 2, né? Então, o próximo aqui é o 5. Para uma casa decimal,
O próximo aqui teria que ser aqui, ficar uma casa. O próximo é 5. Maior ou igual a 5, soma 1 ao anterior. Então, aqui vai ficar 3, certo? Duas casas decimais, então a gente tem que vir até aqui. Como é 5 a próxima casa, soma 1 ao anterior. Então, vai ficar 6, certo? E considerando o inteiro vai vir até aqui, na vírgula, né? Como o próximo é 2, é menor que mantém o que está. Agora aqui, ó, parcela, né? Então, olha só, para uma casa decimal aqui, ó, vai ficar até aqui. Como o próximo é 5 ou maior que 5, soma 1 ao anterior, então vai ficar 2. Duas casas decimais, vou vir até aqui. Como o próximo é 8, soma 1 ao anterior, será 5, ficou 6. E o inteiro vai vir até aqui. Como o próximo é 1, ficou 1 mesmo, né? Só vai somar 1 se for maior ou igual a 5, certo? Agora aqui, São Gabriel da Cachoeira. Uma casa decimal, vou ter aqui. Como o próximo é 3, vai manter então o 4. Duas casas decimais, décimo, centésimo, o próximo é 4, menor que 5, permanece 43. O inteiro, né? Vou vir até aqui, como o próximo é 4, mantenho 3, certo? Ó, então, tarefa 38, agora lá na página 138. Potenciação e raiz quadrada de números decimais. Ó, nós temos uma expressãozinha, 1,2 ao cubo mais 1,3. Primeiro, nós vamos resolver a potência. O 3 manda 1,12 se multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, vai ficar... Podemos pensar no 12. 12 vezes 12, 144 vezes 12, vai dar 1.700... Opa, deixa eu colocar aqui. 1.728. Como tem uma casa decimal, vezes 3, ficam 3 casas decimais. Então, a gente vem aqui e conta da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Mais o 1,3. Somando esses dois números, nós vamos chegar no 3,28. Lembrando que quando a gente soma, nós temos que pôr vírgula embaixo de vírgula. Então, ó, 1,3 vai vir aqui, ó. Então, vai ficar 8, 2, 10, sobe 1, 1, 2, 3. Vírgula embaixo de vírgula, chegamos nesse resultado. Tudo bem? Aqui, vocês calcularam 12 vezes 12, 144, vezes 12, 1.728. E aí, tinha uma casa decimal vezes o expoente, que é 3, ficaram 3 casas decimais. Esse é o processo prático. Mas vocês poderiam ter feito 1,2 vezes 1,2, o resultado, vezes 1,2, que ia chegar nesse mesmo resultado, tá bom? Agora, aqui primeiro, a gente tem que calcular essa potência, ó. 20 menos 3,6 vezes 3,6, a gente pode pensar no 36 vezes 36, que vai dar 1.296, certo? Como tem uma casa decimal, o expoente é 2, 1 vezes 2, duas casas decimais. Então, a gente vem aqui e conta da direita para a esquerda. 1, 2, e coloca vírgula. Ou a gente pode fazer 3,6 vezes 3,6. Que fazendo essa conta, né, vai dar 1.296. Como tem duas casas decimais, a gente vem da direita para a esquerda e coloca duas casas decimais, 1, 2, que dá na mesma, tá bom? Aí, quando a gente for fazer 20 menos esse número, vai ficar como então, ó? Vou fazer aqui, ó. 20 menos 12,96, ó. Vírgula embaixo de vírgula, então eu completo aqui no 20, ó. Pego emprestado, certo? Aqui vai ficar 1, empresta aqui fica 9, empresta aqui fica 9, e aqui 1. 6 para chegar no 10, 4, certo? Depois, 9 para chegar no 9, 0. 2 para chegar no 9, 7. Vírgula embaixo de vírgula. 1 para chegar no 1, nada. Então, aqui deu 7 inteiros e 4 décimos, certo? Tudo bem? C. A C aqui tá meio que tampando, né? Mas 2 décimos ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4.
tem uma casa decimal vezes 2, duas casas decimais. Então, nós vamos contar. Uma, completa com 0 para dar 2, vírgula. Coloca a vírgula. Então, 1, 2, coloquei a vírgula. Posso deixar essa boinha afundar? Não. Deixar essa vírgula afundar? Não. Vamos jogar a boinha para ela. Mais 0,8 ao quadrado. O 2 manda o 0,8 se multiplicar por ele mesmo 2 vezes. 8 vezes 8, 64. Uma casa decimal vezes o expoente, que é 2, vão ficar duas casas decimais. 1, 2, coloca a vírgula. Joga a boinha para ela. Somando aqui, colocando embaixo das casas decimais, né? 4 mais 4, 8, 6. Então, 68 centésimos, certo? Agora, D. 1,5 ao quadrado. Vamos fazer 15 vezes 15, vai dar 225. Como é uma casa decimal, expoente é 2, 1 vezes 2, 2. Então, a gente conta duas casas decimais, 1, 2. Então, vai dar 2 inteiros e 25 centésimos. 3 décimos ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. É uma casa decimal vezes duas casas decimais. Então, vai ficar 9, uma casa, duas casas. Para andar segunda, a gente coloca o 0 e uma vírgula, né? Então, vai ficar 2 inteiros e 25 centésimos, menos 9 centésimos, que vai dar 2 inteiros e 16 centésimos, certo? Agora, 1 menos 0,9 ou 9 décimos, né, ao quadrado. 9 vezes 9, 81. Se tem uma casa vezes o expoente, que é 2, duas casas. 1, 2, coloca a vírgula, né? Então, ó, uma casa, o expoente é 2, 1 vezes 2, 2. Vamos contar duas casas, então, da direita para a esquerda. 1, 2, certo? Agora, nós vamos fazer 1 menos 0,81, vírgula embaixo de vírgula. Pedimos emprestado, que empresta 1, fica 9, empresta 1. 1 para 10, 9. 8 para 9, 1. E aqui 0. Então, vai dar 0, ou seja, 19 centésimos, né? Certo? Agora aqui, ó, 100 vezes 1 décimo à quinta potência. Como nós vamos fazer? 1 elevado a 5 vai ficar assim, ó, 100 vezes 1 elevado a 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, vai dar o 1. Como aqui tem uma casa decimal e o expoente é 5, 1 vezes 5, 5. Quer dizer, então, que na regra prática nós vamos mandar 5 casas para a esquerda. Então, vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Coloca a vírgula. Posso deixar essa vírgula afundar? Não, joga a boia para ela. Certo? Aí, agora, 100 vezes esse número, quando a gente multiplica por 100, ele anda duas casas, aumentando o número. Então, ela vai vir aqui, ó. 0, ó, 1, 2, a vírgula vai vir aqui. Então, vai ficar 2 zeros para cá. Então, vai dar 1 milésimo. Certo? Tudo bem? Tem esse zerinho também, ó. Eu só arrumei ele aqui que tava... Coloquei a vírgula para exemplificar. Tudo bem? Certo? G. 4 ao quadrado é 16, certo? Dividido por 5 décimos. Menos 1,5 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225. Se tem uma casa decimal vezes 2, duas casas decimais, ando da direita para a esquerda. 1, 2. Bom, tem uma divisão e uma subtração. Depois que a gente aprende expressão numérica, né, sabe que primeiro a gente resolve a divisão. 16 dividido por 16. Ó, 16 dividido por 5 décimos. Primeira coisa, igualamos as casas decimais, cancelamos a vírgula. Então, ficou 160 dividido por 5. 16, quantos 5 tem? Tem 3. 3 vezes 5, 15. Para 16, sobra 1. Desço 0. 10, quantos 5 tem? Tem 2. 2 vezes 5, 10. Para 10,
Nada, quer dizer que essa divisão dá 32. Menos 2,25. Então, eu vou apagar aqui para poder fazer essa conta aqui, tá? Vocês podem fazer aí na lateral para não precisar apagar, tá bom? Então, aqui deu 32. 32 menos 2 inteiros e 25 centésimos vai ser igual. Ó, quando a gente vai fazer essa conta, a vírgula tem que ficar embaixo da vírgula, ó. 32 menos 2,25, ó, igual às casas decimais. 5 para 0 não dá, pede pro vizinho, vizinho que tem esse aqui. Empresta 1, fica 9, empresta aqui 5 para 10, 5. 2 para 9, 7. 2 para 3, 2 para 1 não dá, pede emprestado pro 3, fica 1. Fica 9, aqui vírgula embaixo de vírgula e aqui 2. Então, vai dar 29 inteiros e 75 centésimos. Certinho? Aqui. Ó, eu tenho uma potência, mas antes eu tenho que resolver isso daqui, ó. Então, eu vou resolver aqui, ó. 1 menos 7 décimos, igual às casas decimais. 7 para 10, 3. Então, vai dar 3 décimos. Elevado ao quadrado. Mais 7 menos 6, que dá 1 elevado a 5. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Tem uma casa decimal elevada a 2, vai ficar duas casas decimais, porque 1 vezes 2, 2. Então, 1, 2, então vai ficar igual. Mais 1 elevado a 5, 1 vezes 1, 1 vezes 1, vezes 1, então vai dar 1. Então, 9 centésimos mais 1 vai dar 1 inteiro e 9 centésimos. Certinho? Tudo bem? Raiz quadrada, como a gente calcula? A gente usa o processo prático. Pensa só no 36, no número significativo. 33, qual é a raiz quadrada de 36? 6, porque 6 vezes 6, 36. Tem duas casas decimais, sai sempre a metade. Metade de duas casas é uma casa. Posso deixar essa vírgula fundal? Não, joga uma boinha para ela. Raiz quadrada de 49, 7. Tem 4 casas decimais, sai a metade. Metade de 4 casas decimais são 2 casas decimais. Então, a gente vai vir da direita para a esquerda, 1, 2. Coloca completa a vírgula, né? Coloca a vírgula. Posso deixar a vírgula afundar? Não. Joga a boinha para ela, certo? C. Raiz quadrada de 9 é 3, certo? Vou fazer com outra cor. Raiz quadrada de 9 é 3. Quantas casas decimais tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a raiz quadrada sai a metade. Metade de 6 é 3. Então, 1, 2, 3. Coloca a vírgula. Posso deixar a vírgula afundar? Não, joga a boinha para ela. Raiz quadrada agora. A gente pode pensar no raiz quadrada de 400, né? Que vai dar 20. Tem 4 casas decimais, sai a metade. 1, 2, completo. Coloca a vírgula, não posso deixar a vírgula afundar, joga uma boinha para ela, certo? Raiz quadrada de 196 é 14. Pensamos no geral. Aí nós vamos contar as casas decimais. Tem 2 casas decimais, sai a metade. Metade de 2 é uma, anda uma casa. Então, vai dar 1,4. Escreva maior ou menor nas sentenças a seguir. Raiz quadrada de 4 décimos de milésimo, a raiz quadrada de 4 é 2. Se tem 4 casas decimais, sai a metade. Então, sai 1, 2, certo? Raiz quadrada de 9 décimos de milésimos é 3. Tem 4 casas, sai 2. Quem é maior? Como a gente faz, ó? Inteira é igual a 0. Décimos iguais a 0. 2 centésimos, 3 milésimos, 3 é maior. Então, vai ficar maior aqui. Depois, raiz quadrada. Aqui a gente já sabe que esse é maior, né? Aqui vai dar 1,2 e aqui vai dar 1,1. Certo? Tudo bem? Ó, aqui eu melhorei os zeros que tava feio, né? Certo? Ficou assim, então. Tudo bem?